Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Mas como é bom a gente perceber de que Deus não desiste da gente. Firme na rocha. Abra a tua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Mateus, no finalzinho aí, do capítulo 7, onde aparecem aquelas expressões, a conclusão da parte da Bíblia que transforma qualquer indivíduo em uma pessoa melhor, assim a pessoa querendo. Se eu pudesse e posso fazer isso, dar uma dica como que você vai ler a Bíblia e como que você deve ler a Bíblia a partir de hoje, com esta perspectiva aqui, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia tem um alvo, revelar a Deus, para que você se conheça, como está o relacionamento com esse Deus, e esse relacionamento com Deus Deus está querendo que você tenha muita vontade de ser uma pessoa melhor, primeiro para si mesmo, e depois para as pessoas que fazem parte do seu contexto, e pessoas que Deus vão colocar na sua vida. É interessante como isso ficou muito forte para mim, na última leitura que fiz, e cada leitura da Bíblia que faço, eu fico cada vez mais constrangido, falei assim, Deus, cada leitura que faço eu fico constrangido, porque eu tenho muito, quando o Chechel conta que a experiência dele, desde pequeno ser crente, mas o Senhor não desistir de se revelar para a gente, a leitura bíblica faz isso, eu não tenho nenhum agora, sempre é constrangedor para mim, falar em termos de quantidade de vezes que li a Bíblia, porque ela me compromete muito, se não houver em mim, sinais, de alguém que está lendo a Bíblia, não adianta nada. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre o firmado na rocha. Mateus capítulo de número 7, a Bíblia vai lá no finalzinho, a partir do versículo de número 24, concluir aquilo que faz de você um crente melhor, que é o Sermão do Monte, que começa lá no capítulo de número 5. Quando chega na conclusão, a Bíblia vai dizer assim, portanto, é a conclusão de tudo que Jesus ensinou até agora. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Queridos, tem uma coisa que eu quero compartilhar com você, é que você podia fazer uma pergunta assim, será que a minha casa está firmada na rocha? A maioria dos crentes diria que sim, pois crê em Jesus. Mas o que comprova que você está firmado na rocha, não é a sua declaração de fé, não é o seu conhecimento bíblico, é o teste das tempestades. E é impressionante, irmãos, como Jesus não escondeu de que elas vêm. E as tempestades, quando você olha para a conclusão do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, ela tem exatamente esse objetivo, mostrar para você, e só você sabe disso, se você está firmado na rocha ou não. É impressionante, porque Jesus fala que caiu a chuva, e a chuva traz, junto com essa chuva espiritual que Jesus está falando, fala de que cai a chuva, transbordou-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu.
Irmãos, é impressionante como essas tempestades, elas não são iguais às tempestades que nós enfrentamos, as intempéries do tempo. Pode ser também, mas ela é tão singular para cada um, que eu acho impressionante assim, como o que é tempestade para mim, talvez não seja para você, mas é a minha tempestade, que vai provar se eu estou firmado na rocha ou não. Pessoas, é misterioso demais, pessoas com as suas tempestades, e muitas vezes por ela não ser considerada, a não consideração da minha tempestade, ela se transforma em algo que complica mais isso. Então, queridos, como pastor que eu sei que eu estou firmado na rocha? Você precisa entender de que o firmado na rocha faz com que você enfrente o desafio da sua vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema gravíssimo financeiro, pode ser um problema gravíssimo no seio da sua família, pode ser um acidente, pode ser algo que aconteceu, e como a nossa vida é sensível, irmãos, do nada uma coisinha muda todo o transcorrer da nossa vida. Temos enfrentado, aos últimos anos para cá, estas realidades na vida de irmãos, e recentemente, estamos enfrentando esta realidade na vida de irmãos. Eu estava olhando assim, fiz um comentário sobre a nossa igreja para alguém. Falei assim, olha, aqui na Nova Aliança é tudo sempre exagerado as coisas. Quando é bênção, é aquele exagero de bênção. Mas quando também acontece alguma coisa difícil, é sempre um exagero. As nossas tempestades, parece impressionante. Nós tivemos uma experiência este ano está sendo um começo de ano que nós temos que nos posicionar, pois Deus está querendo nos mostrar coisa. Essa experiência que estamos tendo com a Brenda, do nada, irmãos, do nada, acontece um acidente que muda totalmente o transcorrer, os projetos daquilo. O que aconteceu com a Jéssica, com o Rodrigo e com a pequena, esqueci o nome da menina agora, Elie. Meu Deus do céu, o que é isso? O que aconteceu ontem com o avô da Sandra? O homem foi fazer uma operação no fêmur, botar uma prótese, e não saiu de lá, morreu de algo que nem não estava previsto. Eu falei assim, meu Deus do céu. Por isso é que eu fiz questão, queridos, de falar, eu quero falar sobre tempestades, sobre as nossas tempestades, para que você saiba, para que você possa responder esta pergunta: será que eu estou firmado na rocha ou não? Quais são as características de alguém que está firmado na rocha? Primeiro, ele sabe que tempestades virão, ainda que nós somos surpreendidos. Mas eu tive uma tempestade, um chuvisco, esse ano, que eu achei muito engraçado. Estacionamos o nosso carro aqui, estamos indo para casa, aquilo virou uma tempestade aquele dia. Estamos indo para casa e ouvindo um miado. Aí paramos ali na esquina para o carro passar e estava miando. Aí eu falei assim, nossa, como esse gato está miando alto, fomos embora. E o miado não parava, miau, miau, miau. Eu falei, nossa, esse gato está aqui dentro do carro. Gente, olha que tempestadezinha, o bendito do gato, um gatinho pequeno, entrou por dentro do motor e ficou lá, e a gente não conseguia, ele era um gato preto, e aí a gente não conseguia ver o gato. Aí deixei o carro com o como é a parte da frente, Robson?
capu, como o capu aberto, falei, hoje à noite ele vai sair, mas o gato não saiu, passou a noite inteira miando, a gente não dormiu, ia lá, falava, e o bendito do gato não saía. De manhã, na segunda-feira, querendo vir, nós viemos a pé, porque eu fiquei com medo, falei com o Valtinho falou assim, olha, ele pode entrar na correia dentada, aí vira uma desgraceira toda. Eu falei, puxa vida, irmãos, uma coisinha muda totalmente. Viemos, aí eu e a Sandra, viemos a pé para a oração, você falou, vamos a pé, eu falei, nossa, essa mulher é muito fominha por oração, então vamos. Aí viemos, estava querendo chover, a gente veio de Sombrio, eu falei assim, isso aqui é uma mulher crente, mas irmãos, uma coisinha muda toda a tua vida de uma hora para outra, isso foi um chuvisco. Aí o Valtinho foi lá depois da oração e tirou o bendito do gato, louvado seja Deus pela vida do Valtinho, qualquer problema chama o Valtinho, para fazer gato e para tirar gato também é com ele. Gente, qualquer coisinha, mas coisas enormes como o que estamos enfrentando com os nossos queridos, mortes, doenças, isso virá, isso está vindo, problemas no seio da família, comportamentos, de repente, alguém resolve tomar algumas atitudes no seio da sua família, e aquilo vira uma tempestade, decisões que nós tomamos, atitudes que nós tomamos, e a tempestade é engraçado assim, você fala, se eu fosse você, você não é eu. As pessoas não entendem muitas vezes o que aquilo está causando em mim, mas Jesus deixa bem claro, os ventos, a chuva, o soprar dos ventos, bate em nossas vidas. Pastor, aí você vai dar um glória a Deus agora, por quê? Olha como para mim você está com a sua casa firmada na rocha. Você passou por muitas tempestades já, e você está aqui, e você está vivo. Dê um glória a Deus. Levanta sua mão para o alto, aplauda o Senhor. Você nem sabia. Você não sabia que as tempestades que você já passou, veio, só que você está aqui, você está firme, e o estar firme, irmãos, não é não sofrer, não é não chorar, não é não se entristecer, não é ter momentos de desespero, aquele momento, é depois a gente perceber, olha, foi difícil, mas eu ainda estou em pé, eu ainda estou vivo, eu ainda estou disposto a continuar, porque as tempestades, elas provam se eu estou, e só é possível a nossa casa não ruir, se ela estiver firmada na rocha. Porque acontece ao contrário, o texto continua assim, ó, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, você precisa garantir de que conhecer a palavra de Deus e procurar dentro das suas limitações, ter uma harmonia com o teu conhecimento e as tuas atitudes, vai fazer com que você passe pelas suas tempestades, e não há acepção de pessoas no tocante à tempestade, as dificuldades, os problemas, e ela, mais uma vez, irmãos, não desconsidere a tempestade do outro, não ofenda a pessoa, porque no seu lugar, você faria diferente. Essa pessoa está sofrendo, está sendo difícil para ela, mas só que ela está buscando vencer. Aí vem a Bíblia então vai deixar bem claro, o que me garante estar na rocha? Ouvir e procurar, irmãos, em todas as minhas atitudes. As pessoas falam que, como a vida está chata, a vida está monótona. A vida do crente, se ele procurar praticar a palavra de Deus, ela não é monótona. Ela é um desafio todos os momentos.
Impressionante como nós somos desafiados a deixar bem claro que eu estou firmado na rocha. Ora, no falar, no caminhar, no se vestir, nos lugares aonde vou, como eu enfrento a dificuldade que estou passando, tudo isso é demonstração se eu estou praticando a palavra que conheço. Porque o que faz a casa cair, olhe para o texto, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Mesma coisa, irmãos, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós temos, graças a Deus, que a vida em rebanho, de sermos da família do Senhor, é igualzinha a nossa família. A família nuclear mesmo, as pessoas ficam preocupadas, a gente interfere na vida do outro, a gente dá pitaco na vida do outro, a gente fala com o outro, sobre o outro, e tudo isso, irmãos, nos furta de confiar em Deus e falar assim: olha, deixa, todos nós estamos sendo testados. As tempestades estão batendo na vida de todos, e alguns infelizmente estão ruindo, casamentos estão ruindo, relacionamentos estão ruindo, amizades estão ruindo, sociedades estão ruindo. Por quê? Não estão ouvindo e praticando a palavra de Deus. Porque os ventos vêm, a chuva vem, as inundações vêm, e bate com força, para ver se a minha casa está firmada na rocha ou não. Qual é a característica então? Para a casa cair. Olha a simplicidade do Evangelho, irmãos. Se o Evangelho inventasse assim uma teoria esquisita, que você precisaria ir no profundo do fundo do mais profundo, não. A Bíblia simplesmente traz o diagnóstico do porquê a minha casa, porquê que a minha vida está ruindo, porquê que eu estou passando por alguns problemas que eu não consigo me levantar. Simplesmente, você é um ouvinte, você conhece, mas não pratica. Eu vou dizer uma coisinha para vocês: o praticar a palavra de Deus não está ligado à decoração de versículo, não. Está ligado às atitudes, e é toda hora, irmãos, é todo o momento, é impressionante, desde as coisas mais simples, porque como que começa uma chuva? Já começa a cair na tromba d'água? Não, começa com vento, aquelas gotinhas, né? É impressionante. Que bom seria se você tivesse essa preocupação assim. Eu quero, nas coisas mais simples da minha vida, até as mais complicadas, eu respirar fundo e dizer: eu quero deixar bem claro que eu estou firmado na rocha diante dessa situação. Porque vem, queridos, vem. E o diagnóstico? Ai, como é bom ter uma palavra simples como essa. Como é bom você olhar para a palavra de Deus e falar assim: nossa, eu nem preciso ficar criando muita tese e teoria, porque nem preciso nem colocar o diabo nessa história aqui. Ele vai entrar, né, porque esse capítulo de número 7 vai falar um pouco antes dos falsos e dos lobos e tal, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: antes de você começar a ir atrás de teorias escabrosas sobre a sua situação, você vai ouvir o Espírito Santo falar assim: ó, para aí onde você está, porque você só está fazendo uma coisa, você não está praticando
você não está praticando a palavra, você não está praticando aquilo que você diz com a tua boca: eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, eu sigo a Jesus. Porque a Bíblia vai deixar bem claro: quem ouve e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. E a gente vê, irmãos, casas ruínas, pessoas se diluindo, simplesmente porque não praticou. E a vida em família, seria muito bom que nós entendêssemos assim, quem comanda isso aqui é o Pai, Jesus. Eu não vou de maneira nenhuma piorar a tempestade de ninguém, eu não vou acusar ninguém, eu vou simplesmente, firmado, quando chegar a minha vez, eu vou ver se eu estou firmado na rocha ou não, se é a rocha que determina a minha situação. Por isso, meus queridos, quero concluir dizendo o seguinte: a simplicidade do Evangelho é constrangedora. Você vai sair daqui nessa noite, hoje, com este diagnóstico simples, para que, a partir de hoje, a tua vida seja determinada por esta convicção: se a minha casa ruiu, é porque eu não estou praticando aquilo que conheço de Jesus. Então ela não está na rocha. Mas se eu passei e se eu venci, é porque, sem saber, sem citar nenhum versículo, só com atitudes de oração, de perseverança, a disposição de obedecer a Deus, fez com que você olhasse para si e falou assim: eu não caí, a minha casa não ruiu. Simplesmente, irmãos, por favor, não inventem, não procure respostas diferentes dessa. Passo para você a responsabilidade: ouvir a palavra de Deus, quando for a palavra de Deus, e a praticar, porque as tempestades vão vir, os ventos virão, os rios transbordarão, mas a sua casa não vai cair.